Ishkayará novamente. Boa noite, muita luz, muita paz. Hoje nós temos uma atividade espiritual que é a atividade chamada desagregação, também conhecida como momento de proteção, momento de cura daquelas energias perigosas, pesadas, daquelas energias que afetam a nós, a todos nós, seres humanos, e que afetam muitas vezes de forma silenciosa, e quando a pessoa vai notar, ela já tomou frente da vida da pessoa. E a gente fala, nossa, mas que praga é essa que veio de fora, que me atingiu? E quando a gente vai estudar melhor essa situação, a gente vê que muito dessas pragas somos nós mesmos que criamos, né? Somos nós que produzimos isso para nós e fazemos a autoviolência conosco. Esse é um ponto bastante sério. Então, para conversarmos um pouco sobre essa questão de proteção, de manter a nossa força espiritual para que cargas vibratórias não atrapalhem o fluxo da nossa vida, o nosso caminho, eu resolvi reunir hoje aqui um ser sagrado da natureza, representante ou a representante do plano ou do nível vegetal, no qual é conhecida como a expressão da natureza mestra de todos nós. Então a natureza é realmente a mestra e é a condutora, é aquilo que nos dá a oportunidade de viver, porque nós, como a planta, somos extensões da natureza. Hoje eu estou carregando a planta dentro de um vaso de barro, mas, na verdade, quem carrega, quem sustenta, quem nos dá a capacidade de ter esse corpo, de ter um chão para pisar, de ter um caminho, é a natureza. E aí, cada ser no seu nível, né? Porque a planta está no nível da planta. Nós temos os nossos pensamentos, os nossos sentimentos, que a gente chama de psiquismo. Pensamento que nos leva a fazer coisas interessantes, genialidades no mundo, e que nos leva também a produzir nessas mesmas genialidades a destruição, às vezes em massa, né? Não só nossa, como seres humanos, mas também a possibilidade de destruição de todo o restante da natureza e da vida. E nós temos os sentimentos, que nos leva muitas vezes ao remorso, que nos leva outras vezes à mágoa, que nos leva outras vezes à alegria, à felicidade, à harmonia. Então, nesse inconstante movimento de balanço de um lado para o outro dos nossos sentimentos e dos nossos pensamentos, nós vamos caminhando na vida, buscando cada vez mais melhorar em algo. Até a gente aprender que a gente precisa melhorar dentro da gente. Então, a gente vai aprendendo que a gente precisa melhorar dentro da gente, e quando começa esse negócio de melhorar dentro da gente, a gente começa a reconhecer um pouco mais tudo que existe na vida, do qual nós não somos os mestres, ou os donos, ou as senhoras e senhores, e sim, nós somos extensão, como é o caso dessa sagrada mãe natureza, chamada natureza. Então, tal como eu posso carregar hoje esse vaso, todos nós, como somos naturezas, tem uma hora que nos carregam também, né? Qualquer momento, todos nós, alguém precisa nos dar um apoio
para nos levantar e para carregar o nosso corpo de alguma maneira. Então não somos tão diferentes assim. Porém, mesmo assim, cada um se encontra no seu nível, porque a planta, ela não tem essa emoção como nós temos. A planta sente, sim, a planta sente. Mas esse sentir da planta, você não pode achar que é como o seu sentimento ou como o seu pensamento. É um outro nível. A evolução do nível da planta é diferente da evolução da nossa condição de ser humano. Mas ela tem um movimento evolutivo. Ela tem um movimento do porquê existir. A natureza, ela não se encontra, como, por exemplo, uma planta, ela não se encontra para nos servir. E isso é um entendimento milenar, do qual, por exemplo, a tradição Tupacuaçu continuamente ensina. Ela diz assim, que é a natureza que ensina, e nós somos alunos dessa natureza. Mas precisamos entender que o nosso universo, ele não é o domínio sobre a natureza. E sim, a natureza a planta, por exemplo, é um parente nosso. É um parente que vive conosco no planeta Terra. E que nos cuida, que nos dá, por exemplo, o alimento, do qual nós vamos buscar na natureza. E mesmo que você se alimenta de qualquer tipo de carne, esta carne deste animal, ou o que for, desse peixe, o que for, necessita também de alimentos vegetais para continuar a sua existência, ou necessita também dos alimentos da terra, dos nutrientes da terra, para poder ser vida, e até, nesse caso, nos servir como alimento. E tem aquela coisa, né? Porque ninguém leva para o espiritual o corpo físico. O corpo físico, que é constituído de todos os alimentos da terra, retorna à Mãe Terra. Então, quando a gente começa a pensar sobre esses assuntos e a refletir mais profundamente, a gente começa a perceber que a gente precisa ter um contato, uma identificação diferencial em relação a tudo que nos rodeia. Porque hoje, se a gente tem também portas, casas e vários tipos de instrumentos e ferramentas para que nos dê a oportunidade de ficar sentados, ou de pegar um aparelho celular, ou o que for, isso veio primeiro porque existe natureza. Sem natureza a gente não consegue existir. Fisicamente, nós não conseguimos existir. E, aliás, até espiritualmente nós não existimos sem natureza, porque o espiritual é também natureza. O espiritual é natural. Agora, pensando assim, nós precisamos entender que um vaso, por exemplo, esse daqui é um vaso, e peguei uma folha maior aqui, de comigo ninguém pode. Olha o nome, né? Já diz, o nome popular dessa planta, já diz, comigo ninguém pode. Isso é uma boa afirmação. Ela só não pode subir na nossa cabeça. Exageradamente não, mas há muitas situações na nossa vida que a gente precisa falar diante da situação que comigo ninguém pode, porque senão a gente não vai para frente, né? A gente se arrebenta e deixa as situações, e muitas vezes até o ser humano que é tão conosco, nos arrebentar. E aí a gente não consegue um pinguinho de felicidade, porque a gente está sempre sofrendo aquele impacto. Então tem horas que precisa essa intensa afirmação de comigo ninguém pode. Aliás, esse foi um nome que não foi a planta que falou assim, ó, essa folha ou essa planta falou, olha, o meu nome é comigo ninguém pode. Não falou isso. Isso veio do nosso pensamento, do ser humano, das emoções do ser humano. Por quê? Porque o ser humano viu que essa planta é extremamente tóxica.
Ela é muito forte mesmo, ela é tóxica. Dentro do nosso organismo, ela faz situações assim sérias para o organismo. Ela tem impactos no sistema nervoso, tem impactos respiratórios e que pode nos levar, dependendo a quantidade, o nosso peso, etc., à morte. Então ela é muito potente. Só que isso não faz dela uma inimiga do ser humano. Aliás, quando a gente toca nela, observa ela, ou entende um pouco essa planta, é aí que a gente tem o maior respeito e o cuidado para utilizar ela. Porque se eu não soubesse o que era, eu falo, olha que bonita, tal, eu vou colocar na boca para sentir o gosto dela. Não, mas a gente aprendeu sobre ela, aprendeu que ela não faz bem, que ela não serve para colocar para dentro do nosso corpo, mas ela tem a sua função, que não é só para nós, é diante a natureza. Ela não nasceu exclusivamente para o ser humano, ela nasceu para a vida, para a natureza, para constituir a natureza. E veja que é uma planta que a formação do talo dela se assemelha quase à formação de uma liana, de uma cipó. Veja que eu falei cipó como feminino, porque na essência a pronúncia cipó significa mão da mãe terra. E ela tem essa característica de meio trepadeira. Tem essa característica, se nós observarmos bem. Ela traz mais ou menos essa característica. Não que ela seja, mas ela traz. E essa formação dela, dá para ver bem a mão da mãe terra. Se você olha o vaso, a formação dela é uma mão da mãe terra, estendida para nós. E assim a gente compreende que aqui tem uma mensagem. Essa mensagem vem da onde? Ela vem da mãe terra. Mas eu preciso compreender o todo da planta para entender essa mensagem. Eu já sei que ela é uma planta tóxica. Eu não posso ingeri-la. Mas se ela tem essa força física tão tóxica, isso compõe as condições vibratórias energéticas que ela tem. A própria essência dela, e essa essência, tal como em nós chamamos essa essência de frequência espírito. Frequência espírito. É uma manifestação na dimensão desse reino vegetal do espírito a qual ela é. A qual é essa planta? Esta planta. Porque a outra planta é outro movimento. A outra é outro movimento e assim vai. Cada uma tem a sua mensagem. E essa mensagem é como uma missão, da qual ela traz, mas a gente precisa ler a partir dela e não exatamente como a gente identifica. E para ler, para abrir o livro da natureza e ler o que a natureza ensina, eu preciso conviver com a planta. Não tem como. Eu conheço uma pessoa convivendo com ela. Se eu não convivo com uma pessoa, eu deduzo que ela seja de um jeito ou do outro. É o grande erro do ser humano. A gente fica deduzindo as pessoas, daí gera crítica, isso, aquilo outro, que nem sempre é a realidade daquela pessoa, o que ela realmente é. Ai, aquela pessoa é antipática, aquela pessoa é legal. Sem conhecer, sem viver, sem conviver. E a gente coloca isso para tudo. E a gente coloca isso também para uma planta. Mas a gente só conhece e consegue ler o que uma planta é vivenciando, tendo essa vivência do desenvolvimento dela. De como ela nasceu, de como ela se desenvolve, de como ela expressa. Você vê uma folha dessa, né? Você vê, por exemplo, aqui, ó, esta folha eu peguei exatamente para mostrar uma coisa. A maior extensão dela está intacta. Uma outra extensão, algo passou nela
que machucou o outro lado. Ela tem um furinho. E um furinho que apresenta ser meio queimado. Se a gente observar, está meio queimado esse furo. Por quê? Desse furo tem enzima de alguma boquinha, de algum inseto que pegou essa planta. E aquela enzima fez uma reação aqui na borda, deixando queimada, mais escurecida, oxidada a região. E dá para ver isso. Então, essa é uma planta que determinados insetos pegam ela, se alimentam dela? Sim, alguns. Principalmente algumas taturanas que vão virar borboletas. Ou, sei lá, mariposas, lagartas, mariposas, taturanas, borboletas, sei lá. Sim, exatamente. Esses insetos, alguns deles e algumas espécies se alimentam um pouco dela. E essa substância que ela traz, essa mensagem que ela traz, está lá naquele inseto. Mas é tão bem trabalhado que aí ele não morre com aquilo. Mas aquilo vai produzir, por exemplo, se for uma borboleta depois, uma coloração nas asas, no corpo dessa borboleta. E se for uma, por exemplo, mariposa, uma constituição também de cores nessa mariposa. Olha que interessante. Porém, na borboleta é mais vivo as cores do que ali na mariposa. Então é um ciclo de passagem de uma potência para outra. Aqui reunido uma memória que passa para outra, que fica na outra e a outra expressa, e assim vai a constituição da natureza. Se a natureza, de forma bem natural, faz isto, por que nós não compreendemos a potência de uma planta? Nós temos nas nossas casas, e nós colocamos às vezes dentro de casa, uma folhagem como essa. Às vezes a gente coloca no canto, ou no quintal, no nosso comércio, na nossa loja, no escritório, na empresa. Mas a gente coloca lá como uma folhagem. Só que ela tem muito além disso. Ela tem essa força que, se a gente entende bem essa força, compreende bem essa potência, a gente faz essa potência em contato, em sinergia com essa planta, a produzir efeitos no meio, porque aqui é um ser vivo. Este é um ser vivo. Isso é uma potência, mas é uma potência nas mãos, na cabeça e no sentido daquele que sabe. E sustenta, na continuidade da sua vida, a prática dessa sabedoria. E o mais interessante disto é que muitas vezes uma planta, apenas uma planta, nós obtivemos resultados vários para situações da nossa vida. Como, por exemplo, para a defesa, que essa é uma planta de defesa, de proteção. Mas não é só colocar no lugar que ela vira uma força de proteção. Porque ela não é igual uma pimenteira. Vocês já ouviram falar do seca-pimenteira. A pessoa passa, está tão carregada de energia que realmente seca. Não é só pimenteira que seca, não. Tem passarinho que morre. Não é? Tem gente que... tem passarinho que morre, que pega a carga. E pega mesmo. Pega a carga energética. Não, ela é tão forte que ela se mantém. Você pode deixar ela, a raiz dela, com pouquíssima água ou num canto que ela vai durar bastante, de tão forte que ela é. Isso é uma potência para proteção. É um escudo de proteção e para defesa. Só que é importante a gente entender, com ela ninguém pode. Então ela também é uma defesa em dois aspectos. A defesa é quando ocorre alguma coisa, eu preciso me defender aqui. Mas a defesa também é
Se eu perceber que uma coisa vai ocorrer, eu já vou lá para não deixar aquilo me atacar. Isso também é defesa. Então, parece um ataque, né? Até parece um ataque. Então, ela tem essas potências. Ela vai atrás das forças que podem atacar. Só que se você tem ela só como física e não sabe esses outros aspectos, ela só funciona no físico. As pessoas vão passar e vão falar, olha que folhagem, tá bonita essa folhagem aqui, hein? Que planta que é essa? Aí você fala, é comigo ninguém pode. Ah, já ouvi falar, comigo ninguém pode. Já ouvi falar até que tem a macho e a fêmea, né? É uma rajada, a outra só verde, que é a macho e tal. O máximo que as pessoas vão falar. Mas quando ela tem mais coisas aqui na Terra, nela, e você sabe o que fazer, ela funciona a ponto da pessoa chegar no ambiente e próximo aonde ela está, e a pessoa não conseguir ficar ali. A pessoa está tão cheia de carga que ela não consegue ficar ali. Não sei, não, essa planta, não. Ela nem imagina que é a planta, lógico, né? Ela fala, não, deixa eu ir para fora tomar ar. Ela é muito boa para trabalhar cargas de inveja, de ciúme. E ela atua mesmo nisso, porque ela é uma força viva. Só que depende também da forma como a gente trabalha com ela, porque a gente pode pensar nela apenas como uma folhagem. E aí ela não tem vida, ela está ali só para enfeitar. Ou fazer as coisas direitinho com ela, para ela funcionar com uma potência de proteção. Então, vocês sabem que, por exemplo, na tradição mais antiga de algumas etnias, se faziam em madeira, tá? Se fazia em madeira, esculpia na madeira, certas formas mais terríveis, agressivas, com dentão, com cara feia, para assustar as vibrações. E ali se fazia as ditas magias naquele elemento. Isso de forma milenar. Os navegantes, para ter segurança no mar, estou falando aqui da nossa essência Brasil. Falaram, não, para a gente ter proteção, a gente precisa colocar aquele conhecimento antigo aqui nas nossas jangadas, ou na nossa canoa, ou na nossa embarcação, para nos livrar das forças ruins. E aí faziam aquelas carrancas, que até hoje tem, e que as pessoas compram como meio de proteção, né? Aquilo é um símbolo do psiquismo para a pessoa se proteger. Aquilo o ser humano tocou para fazer. Aqui na planta, a própria natureza fez. Então existem diferenças. A planta é a própria natureza, a potência da natureza pura que vai produzir as proteções e pode colocar num lugar que ninguém imagina. E está ali fazendo ação. E essa é uma planta de proteção. Então eu queria trazer para vocês hoje esse entendimento, abrir a cabeça de vocês em relação a isso. Porque a gente tem muitos meios de proteção, como, por exemplo, os nossos vasos no apartamento, na casa, onde for. E aí eu pensando nisso, né, acabei de fazer o lançamento daquele curso Magia da Floresta. E pensando no caminho, me veio claramente, agora está na hora de falar sobre uma questão muito popular que as pessoas fazem, utilizam, que é essa questão dos vasos mesmo de plantas. Mas elas não sabem utilizar e elas podem utilizar de forma melhor. Aliás, é direito profundo das pessoas que vivem nessa sagrada terra, e principalmente também dos brasileiros que têm tanto contato com tantas plantas, realmente conhecer esses ditos mistérios, que são coisas muito naturais, muito claras e têm os seus porquês de existir e que funcionam para a sua vida.
Então eu falei, eu vou fazer o curso que se chama Magia das 7 Ervas. Só que eu vou fazer o curso Magia das 7 Ervas na visão milenar, na visão Tubacuaçu e na visão xamânica de várias etnias também, para as pessoas realmente utilizarem as ditas 7 ervas. E vocês conhecem, né? É muito conhecido, muito popular. Você vai na floricultura ou vai na feira, tem muita gente lá falando assim, você tem aí um vasinho das 7 ervas? Aí você tem lá as 7 ervas, que tem a arruda, tem o Comigo Ninguém Pode, né? Aí tem lá a espada de São Jorge, né? Você tem uma pimenta ali, você tem uma outra que é a japona roxa, às vezes muda um pouquinho o vaso, o manjericão, o alecrim, aí dá as 7 ervas, né? E alguns vasos têm a guiné ao invés da japona roxa, tal, dependendo da região, tal, muda um pouco. E as pessoas compram esses vasos porque para colocar onde? Lá na frente do comércio, para proteger a entrada, nas casas. Mas não é só isso. E aí você vê aqueles vasos ali, naquele canto, sem efeito, porque falta coisas para serem feitas. E aí eu resolvi fazer esse caminho e montei já esse curso que eu vou anunciar amanhã. Amanhã a gente vai abrir para esse curso, amanhã à tarde, no período da tarde. E já estou também divulgando para vocês, estou divulgando para vocês também da internet, que vai, se você quer saber mais e entrar nesse universo que eu destaquei um pouco hoje, em relação à proteção, em relação a você fazer os vasos adequados com as ervas adequadas para funcionar de forma espiritual, não só física, energética, é esse o curso que eu indico. E eu só posso indicar aquilo que eu ensino, porque eu sei o trabalho que eu realizo. Então, eu indico o que eu ensino. Mas o sentido profundo aqui é a essência disto, que é a compreensão que nós precisamos, necessitamos ou podemos reconhecer e tratar a nossa natureza com maior respeito, com maior cuidado e entender que eu posso até vincular a um vaso desse uma força espiritual que me protege ou algumas forças espirituais que nos protegem. E aí, não sou só eu tenho mais amigos, eu tenho mais amigas. E aí eu tenho mais força em minha vida. Ishkayará, Poraeté. E para você que está assistindo esse vídeo pela internet, vou até brincar com vocês, vou baixar um pouquinho aqui, para aparecer. Vocês podem participar das atividades espirituais, a informação está na descrição desse vídeo. E também a gente pede aquele apoio para divulgar o canal do Xamã Cientista. Ishkayará Poraeté. Vamos levar ela agora para o lugar dela, né?